Boa tarde a todos. Hoje eu, Cláudio Pereira, e meu parceiro aqui, Edmar Oliveira, aqui no OpinoCast, onde opinião e conhecimento se encontram. Estamos aqui com uma figura maravilhosa, sou suspeito, é minha amiga, mas sobretudo com grande competência, com grande história de vida, que vem nos presentear, nos brindar aqui esta tarde com este momento de aprendizado, porque estamos aqui para aprender com ela, e o momento onde ela vai discorrer e falar sobre sua história de vida. Nós estamos aqui com a presença da doutora Rafaela Maciel. Muito Olá, obrigado. Pessoal, obrigada pelo convite. É uma honra estar aqui. Boa tarde a todos, sejam todos muito bem-vindos ao OpinoCast, onde o conhecimento e a opinião se encontram. Hoje estamos aqui com a doutora Rafaela Maciel. A doutora Rafaela Maciel, ela é farmacêutica, empresária e influenciadora digital, com uma paixão por conectar pessoas e transformar vidas. Desde os 12 anos de idade, trabalha diretamente com o público, o que proporcionou um domínio excepcional na oratória e na comunicação. Alcançou resultados significativos, incluindo a venda de 29 milhões de reais na venda da concessionária BYD, onde aperfeiçoou habilidades de persuasão e influência. Nas redes sociais, utilizou plataformas para engajar, inspirar, construindo uma rede sólida e estratégica. Então vamos lá começar mais esse bate-papo, Rafaela. Primeiramente, obrigada pelo convite, Cláudio e Edmar. Para mim é uma honra estar aqui e compartilhar e aprender com vocês. Acredito que vai ser uma troca grandiosa e hoje vamos debater alguns temas, né? Já puxando aqui um pouco do gatilho BYD, entrei na BYD antes mesmo de saber o que era BYD. Ela é uma marca chinesa, recém-chegada ao Brasil, e foi uma grande, não digo nem dificuldade, mas foi uma grande aposta ter que abrir mão de algo estável. Eu vou falar um pouco posterior sobre a minha história e como que eu comecei nos carros. Eu caí de paraquedas, eu sempre gostei, e para mim ter que abrir mão de algo sólido, eu era da Honda antes, e a convite da diretoria, eu abracei a causa e fui para a BYD. Entrei lá, fui a primeira pessoa a estar lá, não existia concessionária, não existia loja, existia um sonho, e juntamos, né, uma equipe fantástica que acreditou desde o começo. Por isso que eu sempre falo, o maior sucesso é você não desistir. Se você acredita em algo, você tem que batalhar até dar certo. Uma hora vai dar, você tem que acreditar, insistir e fazer acontecer. Também não adianta você só acreditar e deixar as coisas acontecerem, que não vão. Você tem que fazer acontecer. E para mim foi um resultado muito positivo, e eu falo isso com muito orgulho, porque era uma marca que ninguém conhecia, e era uma marca elétrica, chinesa, e trazendo todo aquele preconceito que o brasileiro, nós temos, eu tinha, com os chineses, foi algo muito difícil, né, no começo. O pessoal chegava, BYD, o que é isso? É o quê? E aí toda a historinha, né, até convencer a primeira venda, a segunda, a terceira, e resultou em mais ou menos um ano e meio, né, de experiência com a BYD, que foi fantástica, em 29 milhões. Então, para mim, isso foi algo fantástico, né? Show. A gente vai entrar mais especificamente, né, Cláudia, daqui a pouco na BYD, mas inicialmente eu acredito que os ouvintes do podcast gostariam de saber quem é a Rafaela, de onde veio a Rafaela, né, como foi a sua tua trajetória. Que vocês estão vendo agora, isso, né? Nos fala aí, Rafaela, como é que tu é de Fortaleza, de onde onde foi que tu nasceu? Vamos Explica lá. pra gente com mais ou menos. Principalmente, como é que é crescer no mercado de trabalho, onde a mulher precisa estudar mais, gastar mais tempo, para ganhar menos que os homens, ou trabalhar mais ainda e estudar mais ainda para ter um salário equiparado. Num mercado totalmente machista, numa sociedade onde a mulher precisa toda hora, a todo momento, provar que ela é melhor. Como é que você lidou com isso? Como é que você transcendeu essa dificuldade? Porque ela é real. Ela é real. Embora que, para mim, o homem acaba sendo um pouco mais difícil para ele, porque ele acaba se sentindo mais... como é que eu posso falar? Pressionado. Pressionado. Porque o homem, ele
na história, em toda a vida, ele foi provedor, ele é provedor. Eu tenho um pensamento muito forte quanto a isso, embora que eu tenha as minhas coisas, eu sou independente, mas o homem, ele se pressiona, sim, muito mais, porque ele precisa ter condições não só financeiras, mas psicológicas para cuidar de uma família, de uma casa. Mas ser mulher bonita no Brasil, no mundo, acredito, é uma coisa muito difícil, porque as pessoas, elas começam a associar a mulher bonita a... Questões relacionadas sexuais, né? Exatamente. Então, quando você vê uma mulher bonita, independente, gastando o seu dinheiro, viajando, as pessoas já maldam muito, né? Já Sim. começam a pensar, vixe, foi pro job, né? Como Sim. dizem. Mas quem é Rafaela? Desde os meus 12 anos, eu trabalho ativamente com o público. Os meus pais, eles são feirantes, e eu falo isso com todo orgulho, porque é de lá, né? De onde vem a minha base. Graças a Deus, a minha mãe, ela sempre me ensinou a ser uma pessoa muito humilde, simples. A soberba, ela antecede a queda. Então, eu sou muito ligada às minhas raízes. Então, trabalhei com eles mais ou menos dos 12 até os 17 anos, 18 anos ali em feira livre mesmo. Não começou em feira, começou um pouco menor. Nasci aqui no Ceará, mas a gente foi embora para o Maranhão. E aí lá eles vendia cestas básicas e tinha outras fontes de renda, mas a principal era essa. E aí minha avó ficou doente, tivemos que voltar pro Ceará, e aí voltamos sem saber meio o que fazer. Meu pai tinha um dinheiro ali pouco para investir, e aí o que ele tinha, comprou uma casa em frente à casa da minha avó, e com o que sobrou, que foi Isso pouquíssimo, coisa de... aqui em Fortaleza? Lá no Canindé. No Canindé. Pouquíssimo, creio que coisa... Eu era pequena, né? Tinha 12 anos, mas era pouco, coisa de 15, 20 mil reais. Então, não tinha como você empreender numa coisa muito grande, né? Meu pai tinha um sonho e muita vontade de trabalhar. E aí, ele comprou peixe, pegou o carro. Eu, minha mãe, meus 2 irmãos, eles ficavam na minha tia de manhã. Ou, às vezes, eu ficava com ele e minha mãe ia com meu pai. Mas quase sempre eu ia junto porque eram 2 pessoas em cima do carro. Então, a gente colocava os isopores cheios de peixe e saíamos porta a porta oferecendo. Olha o peixe, isso, Como cima, é que uma abaixo. mulher bonita dessa, fedendo a peixe, arranjava namorado? E arranjava, viu? E arranjava Era namorado. cheio de namoradinha, apaixonado, mas eu nunca... Isso todo dia? Era todo dia Era ou tipo todos só os no domingo, dias, sábado, não, fim de era semana? todos os dias. Isso tu tinha quantos anos? 12? 12, 13 anos. Mas daí pra chegar na BID, você passou por seleção, você Não, competiu, pronto. você foi atrás Depois de quê? disso, De quem? Na verdade, Pronto. Antes disso... os teus estudos, né? Como é que começou? Claro, você trabalhava com seus pais, mas estudava Sempre. em colégio público. Exato. Sempre estudei em escola pública. E com esse Nunca fui sonho de ser sempre- empreendedora, eu- como é que é isso, essa questão Na de... verdade, eu nunca quis ser empreendedora. Sim. Eu nunca tinha isso na minha cabeça, porque os meus pais, embora eles tinham uma empresa informal, cresceu disso, depois eles foram para a feira, que eu fui junto, depois ele tem uma peixaria pequena em Canindé, só que não é nada muito formal. Entendi. Eles sempre foram muito trabalhadores autônomos. Mas eu nunca tive, embora tem pessoas na minha família que tem restaurante, mas tudo informal. Não é aquela coisa de empresa, eles pagam funcionários, pagam folha. Mas eu nunca tive esse sonho. Meu sonho antes era ser médica. Até cheguei passei na Federal, na lista de espera, em Sobral, só que eu já estava fazendo biomedicina quando eu passei. Não vi, porque lixa de SISU é uma coisa super rápida, você tem que olhar e tem que acompanhar, e o prazo era muito curto. Eu estava em Fortaleza, sexta-feira, meus pais interior não tinham sinal, então acabei que perdendo. Para mim foi uma das minhas maiores frustrações. Entendi. Só que mesmo assim não desisti. Saí da feira porque eu tinha uma rotina de faculdade e ainda estudava para passar em medicina. Sim. Então era muito apertado. Final de semana eu ajudava eles nas feiras também, sábado e domingo. Acordava 1 da manhã no sábado, chegava na feira por volta de umas 4 horas da tarde do sábado ainda, dormia para acordar 1 de novo e ir de novo. Então ficava muito cansada. Entendi. Cheguei e conversei, mãe, não tá dando. Mas vou dar essa folga para vocês aqui, no sentido de vou arcar aqui com umas despesas poucas, e tinha
Eu, por exemplo, passava R$50 a semana toda, era o que eles me davam, né? Isso, tu já morava aqui em Fortaleza? Isso, eu morava aqui já, Pois sozinha, é, numa kitnet. Até minha pergunta ia ser relacionada a isso também, porque teve Vim uma pra cá transição. com 18 anos, né? teve essa Tu transição. saiu de Canidé e veio para Fortaleza certamente com algum sonho. Com sonho, fazia biomedicina aqui. Entendi. E estudava para medicina porque era o que eu queria. Eu sempre, desde muito nova, eu sempre quis ser independente. Eu nunca gostei de ninguém ter que me controlar no sentido de ter o controle sobre mim, na verdade, né? Eu sempre gostei de ser muito independente. De fazer o que eu quero fazer, quando eu quero fazer e na hora que eu quero fazer. Quando foi que teve essa ruptura? Você veio para estudar, só que para estudar você precisava bancar o seu custo de vida. Exato. E Quando aí foi que surgiu o insight de você... Pronto, eu trabalhava os finais de semana com os meus pais e eles pagavam a minha kitnet e me davam R$50 por semana. Às vezes até um pouco mais. Mas assim, comida, tudo isso eles deixavam. Sim, Era mais um ônibus, uma coisa assim. Mas tu não se formou em biomedicina, né? Não, Se formou em farmácia. Em farmácia. E como foi essa transição? Eu sempre estava pesquisando. Quanto ganha um biomédico? 2.000 e pouquinho. Aí eu fiquei, que? Eu acho que todo universitário, ele pergunta, ele faz essa pensa pergunta isso. ao Google, né? E aí, Quanto é que ganha o médico? Quanto é que ganha o advogado? Exato. Onde o advogado pode trabalhar? Exatamente. E eu sempre gostei de trabalhar com o público, falando, ajudando, seja o que for. E biomedicina, antes não tinha esse negócio de estética. Sim. Antes era realmente laboratório, coisas afins. 2013, 14, mais ou menos? Por volta. Tem uns 8 anos, né? Mais ou menos. 9, por volta disso. E aí não tinha. E meu irmão era farmacêutico. Ele sempre falava, olha, faz farmácia. Minha mãe, faz farmácia. Só que eu sempre... Não é que eu sempre fui do contra, mas eu nunca fui Maria vai com as outras. Eu sempre fiz o que eu queria fazer. Então, até fazer sentido pra mim, eu tava na biomedicina. Sim. Quando eu pesquisei, vi que não era, não. Ganhar pouco, ainda trabalhar com o que eu não gosto, tô fora. Larguei biomedicina, faltando mais ou menos 1 ano pra me formar. Minha mãe ficou... Não, mãe, eu vou... Tentei medicina, não deu. E aí, eu já tava em Fortaleza, eu fiquei... Não dá. Saí, um amigo me indicou na iPlace, né? O Vitor. Saí do Canidé. Já voltei pra Canidé. Voltei pra Canidé, que foi exatamente nesse período de medicina. E aí foi quando eu voltei pra Fortaleza. Consegui passar na entrevista pra trabalhar na iPlace. Muito difícil, porque eles não contratavam ninguém sem experiência. Eu só tinha experiência informal, né? Sempre trabalhei, mas nunca havia trabalhado de carteira assinada. Só que aí, com uma conversa, com alinhamentos, entrevista, ele me deu a oportunidade e foi maravilhoso. Passei 2 anos e meio lá. Você pode trabalhar onde? Aqui em Fortaleza? iPlace, isso. Na iPlace de Fortaleza. Vendendo iPhone, MacBook do Iguatemi, perfeito. Show. E aí, eu acredito que tu é boa de venda, né? Sempre ajudou teus pais nessa questão de venda e certamente eles viram essa situação. Disse, olha, é uma menina que tem potencial. Isso, né? com certeza. Fala muito bem Mas foi treinado. As pessoas... Hoje, quando elas veem, por exemplo, eu fazendo os vídeos com uma facilidade, elas olham, nossa, tu fala tão bem, tu se comunica tão bem, tu se expressa tão bem, tu não trava na frente das câmeras, mas foi todo um processo, eu faço isso há muito tempo. Não acha que... porque as pessoas sempre querem estar lá, mas elas não querem pagar o preço. Sacrificar. Elas não querem ser zoadas na internet, elas não querem ser... Olha, tu viu o vídeo dela? Nossa, sem noção. Ou porque até mesmo coisas que você fala, que você faz, coisas boas, positivas, com conteúdo bacana, mas sempre vai ter alguém que vai estar falando mal. Sim. Sempre. Então, na vida. Quanto mais na internet. Na vida. Quanto mais na internet você se expõe para todo mundo. Aí você sai... Exatamente. E sempre você quis ser independente, né? Sempre, financeiramente, e entendia que para isso precisava estudar. E fazer essa ruptura. Que para mim foi uma das partes mais difíceis, porque eu sempre fui muito apegada à minha família. Minha mãe, meu pai, meus irmãos, né? E meus amigos lá. Então eu fiz essa ruptura. Aí você sai da iPlace? Saio da iPlace sem nenhum rumo. Eu só tinha a certeza de que eu queria ganhar mais. Vida de shopping para mim não dava. A gente trabalhava muito, perdia todos os finais de semana. Eu namorava com uma pessoa na época. E aí a gente acabava brigando muito porque eu não tinha tempo. E eu chegava em casa muito cansada. E aí, só que assim,
o ponto não foi só o relacionamento. O ponto foi que começou a me atrapalhar nos meus estudos. Eu não conseguia mais. Perdia a aula, perdia a prova, muitas das vezes. E aí, quando eu reprovei uma cadeira, eu disse, não dá mais. Isso tu começaste a fazer a faculdade de farmácia? Já estava na farmácia, exatamente. Certo. Estudaste em qual faculdade? Lá na Uninassal. Uninassal. Estudava à noite. Passei na Unicristos com bolsa integral, só que era o dia todo, né? Não Entendi. dava. Então tu entrou na faculdade de farmácia trabalhando na iPlace. Na iPlace, sempre. Entendi. Sempre fiz as duas coisas. E o motivo, um dos motivos, né, que levou a sair da iPlace era a questão do horário. Dos horários, Dos horários, exato. que estava muito apertado, não conseguia estudar. Exatamente. E eu queria ganhar mais. Entendi. Queria ganhar mais. E aí, eu sempre fiquei, como eu vou fazer pra atingir... Porque eu sempre trabalhei com meta. Eu tô ganhando esse valor, mas daqui a tanto tempo eu quero estar ganhando aqui. O que é que eu vou fazer pra me chegar aqui? Ah, eu tenho que fazer isso, isso e isso. Depois eu vou fazer isso. E nunca tive medo de arriscar. Então, eu saí da iPlace sem absolutamente nada certo. Deus, ele encaminha tudo. Eu acredito muito em Deus. Eu sou muito apegada a ele também. E eu sabia que tudo que ele me prometeu, ele ia cumprir. Sim. E aí, eu saí da iPlace. Com o dinheiro que eu recebi da rescisão, eu ia comprar um carro. Porque eu tava andando de Uber e dependendo 100% do meu namorado na época. E eu nunca gostei de depender de ninguém. E aí, eu tinha um amigo que ele vendia carro. Hoje em dia, a gente nem se fala mais tanto. Mas eu nunca vou me esquecer da ajuda que ele deu. Gratidão, e aí, comprando esse carro, eu senti uma coisa muito boa. Não sabia o que era. Fui ver o carro, comprei. O carro passou 2 meses comigo. 2 meses na oficina. Foi um Peugeot. Foi um Peugeot. E aí, esse amigo, ele, Rafa, mas e aí, tu vai fazer o que da tua vida? Era o Antunes. Antunes, eu só sei que eu quero ganhar dinheiro e vender. O que é que eu faço? E eu gosto de carro. Ele, Rafa, pois vamos ali. Vou te apresentar o Bruno da Honda, lá da Washington Soares. Mandou meu contato, a gente conversou. E aí uma pessoa da Carmais falou, ou foi o Bruno, eu não me lembro agora, eu não me recordo. Rafa, você só tem interesse em vender carro porque apareceu aqui uma oportunidade para você vender acessório. E aí eu fiquei, não quero vender acessório. Acessório relacionado a carros, carro, né? A carros. Entendi. Meio que você fazer uma escadinha, porque como eu nunca Entendi. tinha vendido carro, uma coisa é você vender carro, uma coisa é você vender iPhone sem experiência, outra coisa é vender um carro. Sim. Tem test drive, tem um monte de Tem, coisa. tem muito mais informação, né? Muita coisa. Só que eu sempre fui muito curiosa e eu sempre gostei de aprender. Não é problema pra mim não. Se você tiver com medo disso, não é problema. Entendi. E aí, fiz uma entrevista com o Thiago, lá da Honda da Barão de Studat. Ele me deu a oportunidade. E aí, isso foi numa quarta, eu ia começar na segunda. No domingo, eu me acidentei de moto. Passei 1 mês sem conseguir fazer nada. Nem andava, eu não conseguia andar. Só que fiquei com medo, viu, de perder. Só que, graças a Deus, não, deu certo. Só que não foi lá que eu ganhei dinheiro. Lá eu fiz... Um aprendizado, vamos dizer assim. Lá eu comecei a minha história. Porque assim que eu entrei na Honda, saiu Honda Fit, HRV, ia mudar de modelo, saiu o Honda Civic, começou a ser importado. Resumo, só tinha o Honda City para trabalhar, praticamente. 10 vendedores. E aí a gente tinha que correr atrás. E aí foi quando eu percebi uma falta de cliente showroom e comecei a ir atrás de cliente na internet. E aí foi quando eu criei, que na época era Rafaela Honda Nova Luz, hoje é Rafaela Maciel Padrão, porque eu trabalho com tudo, lá eu posto todas as marcas. E aí foi onde tudo começou. Se Entendi. vocês forem pegar os meus primeiros vídeos, era um cabelinho curto, falava, nem olhava para a câmera direito, passava o dia todo para decorar. Esse aqui é o Honda City, ele tem isso, tem isso, tem isso. Quero dar uma adiantada, porque o telespectador quer conhecer mais sobre a questão do como foi que você virou de vendedora de carro para estética. Não, antes disso, Cláudio, eu queria saber... Claro, a gente vai chegar lá. Eu queria saber também algo, essa transição da Honda, né, para o BYD. Para o BYD. Pronto. Porque a gente sabe, o BYD hoje é um fenômeno. É um fenômeno. É um fenômeno. É uma marca, né, que... Apesar de existir uma resistência, né, do consumidor brasileiro, o consumidor brasileiro meio que ele gosta de carro a combustão,
mas tá, vamos dizer O assim, mundo se todo, saltando, né? Os americanos também gostam muito de carro beberrões, né? Mas a gente vê uma mudança de cultura, tanto do brasileiro quanto Mustang lançou do um mundo carro todo. elétrico. Pois é. E você entraste da BYD também, eu acredito que não conhecia nada relacionado a carro elétrico. Zero. E conta pra gente como é que foi essa situação. Pro mundo, quase que pro mundo todo, foi uma novidade muito forte, né? Então, não tinha muito conteúdo. A BYD, ela chegou no Brasil e aí todo mundo que pegou BYD no começo, era todo mundo no mesmo barco. Então, tava todo mundo aprendendo a mesma coisa. E aí, como não tinha muitos conteúdos, muitas vezes eu pegava e-books em chinês, traduzia para o português e assim, aquela tradução que não era a pé da letra. E uma das principais coisas assim que me chamou muita atenção na BYD, que foi o que me fez sair de uma estabilidade que eu tava e arriscar mais uma vez na incerteza, em toda aquela coisa de mudar, é que a BYD, ela tem uma coisa muito forte nela. Duas coisas, na verdade. A primeira, mão de obra, porque é na China, então a mão de obra lá é mais barata. Ela é fabricante, então ela fabrica tudo do carro. Quase que 85%. Bateria, pneu também. Óbvio que tem uns carros que são mais caros, que aí já é tudo... Lataria, são eles que fazem. O que ela não fabrica, ela pega os melhores. Por exemplo, o freio a disco da Brembo. A gente tem no BYD Tan, no BYD Ram, em outros que estão vindo agora. Só que exatamente isso que me fez acreditar. Ela era uma marca muito forte, começando e que tinha tudo para dar certo. Os engenheiros da BYD, eles eram ex-Audi, ex-Mercedes. Então, fiquei, pô, galera que tá brincando. São bons, né? Eles não estão brincando baixo, não. Eles estão indo pro jogo para ganhar. E eles chegam aqui no Brasil chegando. Com aquele com movimento, com os melhores carros. Muito marketing pesado muito também. Marketing. E aí foi começando. Então, fiquei, cara, isso aqui vai ser bom. Aí tu recebeu uma proposta, como foi essa mudança? Foi, aí o Léo, né, o Léo Dalólio, que é o diretor do grupo comercial da Carmine, chegou, Rafa, a gente, claro que não vai deixar você à toa na mão, com a incerteza e ganhando um salário mínimo. Isso tu já ganhava bem na Honda, né? Já conseguia ter ali... Tem uma estabilidade boa. Já estava tranquila, porque eu conseguia todo mês ali fazer uma média legal. Não era o que eu queria ainda, estava longe de ser, mas eu conseguia arcar. E aí ele aumentou um pouquinho e aí eu fiquei lá. Entendi. Então, mais ou menos uns 6 meses a gente ganhava aquele mínimo que ele tinha prometido. Inclusive, a Carmais, ela meio que passou um pouquinho da época e continuou pagando porque os carros não tinham chegado a tempo, né? Entendi. A gente tinha vendido muitos carros, só que não tinha chegado a tempo. Então, vocês... Então, quanto a isso, foi muito tranquilo. Entendi. E que deu uma segurança para apostar na incerteza, né? Quanto tempo tu passou na BYD? Mais ou menos um ano e meio. E por que saiu? Pronto. Eu saí ganhando um contra-cheque gordo, contra-cheque de médico, viu? Não foi pouca coisa, não. Abri mão disso porque chegou um momento que eu parei e eu me formei. Tô aqui com uma oportunidade de começar algo muito grande e algo para, de fato, mudar a vida de muita gente. E trabalhar com o que eu gostava de fazer, que era a área de saúde, /estética. Sim. Tu já tinha se formado nesse ínterim? Já tinha me formado. Tu se formou, tava na BYD ainda, né? Tava na BYD ainda. Aí teve teve uma situação que tu se viu, olha, eu ganho muito bem aqui na BYD, vendo muito bem. Já né? Carteira de Tava cliente vendendo toda muito formada. Eu não atendia mais showroom. Entendi. Não conseguia. Era só a galera que vinha... Rafa, um amigo meu... Era muito não, indicação, bom. Rafa, o carro é bom e tal, eu queria ver contigo. E tu pode vir, tá? Desse jeito. Porque tu já tinha montado a tua cartela de cliente. Era assim que funcionava. Massa. Entendi. Só tinha um dia na semana que eu atendia showroom, que todo mundo atendia, que era dia de sábado. A loja era frenética. Hoje lá, acredito eu que já deve estar uns 18 vendedores. Entrou com um. Top. Virou 18. Sim. Tava vendendo muito, porque a BYD, ela começou a lançar carros
que pegava todo o público. Porque antes ela só tinha carro de acima de 300 mil Entendi. reais, quase. Lançou o Dolphin? O Dolphin Mini. O Dolphin Mini, então, são carros que, salvo engano, até recebi uma publicação da BYD me oferecendo o carro. Salvo engano, acho que o Dolphin Mini, ele veio até com uma promoção que você poderia, inclusive, comprar o carro no Mercado Livre. Eu achei Que extraordinário. Sim, sim. Você simplesmente abria o aplicativo e dava para comprar o carro. Ou seja, facilidade Enorme. extrema. E salvo engano, na época ele foi ele me apareceu aqui, que era 130 mil, ia ter um desconto de 10 mil reais, era 120 mil reais. Ou seja, um carro E ainda ganha o wallbox, né? ganhava sim. o Carregador. carregador. Ou seja, um carro praticamente popular, vamos dizer assim, que hoje, inclusive, tem muitos Uber. Em São Paulo é uma febre. São uma febre. Paulo, quase todos. A galera compra Primeiro muito. que elétrico lá não entra no rodízio. Assim. Não entra, você pode Poluição, dar... né? Por causa da questão da poluição. Exato. E até também o incentivo do governo, né? Sim. Eu tenho uma dúvida, Rafa, assim, como consumidor, você vai conseguir me responder. Existe uma pesquisa que diz que homem não gosta de carro elétrico, que carro elétrico é carro de mulher. É verdade. Isso é verdade? O que tem de verdade nessa frase? Eu Ou é adoro... puro... Tem, ó, Quando a galera chegava lá, tipo eu um leigo, né? adoro quando eu pegava cliente assim. A primeira coisa que eu fazia era pegar a chave do Seal, que é um carro que tem 530 cavalos, um 0 a 100 Aquele que parece com Corolla. 3.4 segundos. Aí eu falei assim, vamos aqui. Botava ele dentro do carro, assinava o termo, né? Explicava pra ele, olha, você vai andar em um carro que eu tenho certeza que você nunca andou e nunca teve uma experiência igual. Então isso é balela. Até ele experimentar. Sim. Claro que nunca vai deixar de existir carro a combustão. Por quê? Porque o carro esportivo, para quem gosta, ele tem que fazer zoada. Ele tem, embora que tenha alguns modelos da Porsche que você consegue colocar, né? Sim. Mas não tem aquele barulho de motor, aquela troca de marcha, aquela coisa. Então, para quem gosta, sempre vai ter. Então, o carro a combustão, ele não vai deixar de existir. Tem o seu Ele público só vai fiel, né? Mas ele não é que público fiel. Pode até ser que um cara muito comprar um carro elétrico no futuro. Sim. Pode acontecer. Eu acredito que o futuro vai ser... Carro a combustão vai ser esportivo. Sim. E aí o carro do dia a dia vai ser o elétrico. Muita gente já está fazendo essa transição. E é um passo que ele não vai regredir. Porque todo dia, cada mês, cada ano que vai passando, a infraestrutura do carro elétrico ela vai se tornar real. Então, hoje, como a gente tem posto de gasolina a cada, 50 quilômetros, 100 quilômetros, vai ser a mesma coisa para o elétrico. Abastecimento. Porque a maior preocupação de todo mundo, né, no geral, inclusive até a minha, em viajar, embora que para mim eu já consiga, já estou adaptada a isso, é onde eu vou carregar. Sim. O que é que eu vou fazer? E aí, acho que é o ponto central. Exato. A galera quer viajar com o carro e, né? Que com tempos eletropostos eles vão estar lotados. Vai fazer É fila. uma dúvida. Mas homem tem muito preconceito de carro elétrico. Acaba quando ele entra num arrocha. Precisa ter, por exemplo, a questão de uma viagem, se eu fosse pro interior, precisa ter algum canto específico montado, ou energia diferente, para mim poder carregar. Se eu chegar na tomada e Boa botar... pergunta. Pronto. Ou você anda com um carregador específico? Pois é. Pronto. Vamos, Como é que funciona? A BYD, ela é uma das pouquíssimas marcas que tem uma bateria monofásica. Isso significa que você não precisa de uma energia propriamente dita trifásica para carregar o carro. O que é que facilita? Você consegue carregar em todo lugar. Você anda com o seu carregador portátil 10 amperes, 20 amperes, 30... Só que aí 10 e 20 você tem mais fácil. Entendi. A única coisa que precisa ser feita é só um aterramento. Mas, geralmente, tomada de 20 amperes, ela é para ser aterrada. O aterramento, ele nada mais, nada menos é que se cai um raio na sua casa, tudo que está ligado naquela fonte não tem o perigo de explodir. Que, na verdade, já é um aterramento que deveria existir. Exatamente. Só que, como a gente é o país da gambiarra, ninguém coloca tomada com aterramento. Porque, em tese, aterramento não é para ter só no chuveiro. É para ter na geladeira. É para ter, exato. Todos os instrumentos da casa. Exatamente. Sim. Em todos os equipamentos que necessitam de uma tomada de 20 amperes. Sim. Perfeitamente. Já os outros carros, isso tem uma vantagem e uma desvantagem, tá? Vou apresentar.
Os outros carros trifásicos, qual é a principal vantagem? Carrega muito mais rápido, recebe muito mais carga. Sim. Então, por exemplo, o BYD, em tomada AC, ele só vai receber 6,5 na maioria dos carros. Já os outros não, recebe 22. Então, recebe muito mais, então carrega bem mais rápido. Massa. Rafa, continuando aqui o nosso papo, mas você saiu da BYD, mas o assunto carro não saiu de você. Jamais. Me conta essa novidade. Jamais. Como eu sou muito apaixonada por carros e fiz muitos amigos, não são nem clientes, não chamo nem de clientes, eu chamo de amigos mesmo. Porque conversa, tem um contato, a gente às vezes sai para tomar um café, falar sobre carro. Levo, quando eu tô em finais de semana, que eu fico com carros, tô com um carro muito massa aqui pra te mostrar. Levo, a gente faz um test drive ali. E aí, inclusive, essa semana eu vendi um Volvo X30. Muito massa. Então, continuo dentro dos carros. Vender acontece. Tá no sangue, Tô ali dentro. Mas esse network que a BYD me trouxe, com amigos, clientes, parceiros, é a vida toda. Então, tô dentro ainda. Todas as marcas. Inclusive, quem quiser comprar um carro de qualidade, com a tua experiência, melhor atendimento, atenção. Tua avaliação, teu atendimento, pode inclusive te procurar. Com toda certeza. Eu tô full time ali no Rafaela Padrão. Pobre compra carro contigo? E desconto? Tem desconto? Claro. Inclusive, desconto? esse meu amigo, ele viu os meus stories quando eu postei o X30. E aí ele, Rafa, eu tô indo lá na Volvo. Só que aí, como eu tava viajando, eu não consegui ir com ele. Ele levou o carro lá pra avaliar. Só que não comunicou, olha, foi pela Rafa, viu os stories dela e tudo. E aí, quando eu tava agora, esse final de semana, tava em Jeri, na semana, ele, Rafa, vim aqui na Volvo. Será que você não consegue dar uma melhorada na avaliação? Na mesma hora, eu liguei pra Deizinha, que é a gerente de lá. Não, Rafa, imagina, vamos aqui, vamos correr. Eles tinham a princípio, mas aproveitou que virou o mês, então teve outra condição, né? Show. Eles, ao invés de ter recebido o carro dele por 160, receberam por 180. Olha aí. Então, foi fantástico. Ele automaticamente já fechou a venda, já se concretizou. Então, eu ajudo muito isso. Eu faço ali uma intermediação, né? Existe muita pilantragem... Demais. Claro, em todo ramo, né? Eu costumo dizer que o problema não é o mercado, o problema é o profissional. Com certeza. Né? Como é que tu lida, como é que tu se blinda com isso? Porque você tem um diferencial de atendimento. O certo Quem é o compra certo. carro com você, compra o segundo carro, compra o terceiro carro e indica. E todas as marcas. Rafa, eu tô precisando de carro tal. Eles confiam. Porque o errado aparece. Não adianta você fazer nada. Mas é uma besteirinha. Não. É descoberto do mesmo jeito. E não adianta você querer enganar, você tá se enganando. Então, você trabalhar da forma correta sempre vai ser a melhor opção. É o princípio da vida, né? É o principal, porque as outras coisas, elas vão acontecendo. As pessoas, elas vão te indicando porque confiam em você. Sim. Quando, pra mim, uma realização pessoal muito grande, quando vem, Rafa, um amigo meu comprou um carro contigo, ou uma amiga minha fez um procedimento contigo, gostou muito, me indicou, e aí vai acontecendo. Nossa. Então, pra mim, isso é a maior prova de que eu tô no caminho certo, quando as pessoas começam a indicar. Rafa, a gente vê, né, a tua rede social, ela é muito forte, né? Se você pesquisar no Instagram, nessas redes sociais, digitais influências, principalmente com relação a carro, vê que o teu Instagram é muito forte. E hoje, quem não é visto não é lembrado. Esse ditado, ele perdura, né? E o digital hoje, ele é a diferença. Hoje em dia, em todos os ramos. Tanto no ramo de estética, quanto no ramo do direito, quanto no ramo da saúde, de medicina, onde você estiver. Se você não fizer uma boa apresentação pessoal, se você não fizer um bom marketing digital, você não vende. É verdade. Vamos dizer assim, até vende, né? Porque tem uns antigões que tem clientes, né? Que já tem um nome e que consegue clientes, né? Por indicação, enfim. Mas eles deixam de ganhar outra parte que está do outro lado. Perfeitamente. Mas hoje, quem não tem um digital forte não consegue abranger um pouco mais, né? E a gente vê que o seu digital é forte. Eu queria saber como foi que você entrou no digital, como é que tá o seu digital hoje e quais são as dicas que você pode dar
para uma pessoa que está empreendendo, que Excelente. né, Perfeito, entrou em qualquer perfeito, ramo, não só no ramo de perfeito, estética, mas no ramo do perfeito. direito, como a gente, como em outro tipo de ramo, como é que a pessoa pode entrar, como é que a pessoa pode se destacar hoje no digital, Rafa? Perfeito. Excelentíssima. Calma, isso. Pode falar, Pronto. Perfeito. Eu ainda assim não acho as minhas redes tão fortes, porque tem, óbvio, sempre vai ter alguém com mais influência, mais pessoas que você. Mas o meu público que me assiste, ele é um público muito fiel. E como foi que eu conquistei isso? Além da constância, trazer verdade. As pessoas, elas estão cansadas, e ainda mais cansadas a cada dia que passa, de coisas superficiais, de pessoas que só mostram o que as pessoas querem ver. Eu não vou muito nessa linha. Eu posto vida real mesmo, rotina, o que eu faço, tudo. E hoje, somando as minhas 2 redes, eu tenho 1 milhão no mês passado, né, de pessoas que entraram no meu perfil, né, que me visitaram. Que te alcançaram, né? Exatamente, de alcance geral, que isso é muito bom. Sim. Como foi que eu consegui chegar onde eu cheguei, assim, né? De uma certa forma. Primeira coisa que não espere começar algo achando que você já vai começar lá. Tudo que é grande, um dia já foi pequeno. Sim. Um dia já foi só um sonho. E só que assim, não adianta só você sonhar. Poxa, o que é que você está fazendo para conquistar aquilo? Tá acordando meio-dia? Se for, tá no caminho errado. Tá no caminho errado. Você tem que fazer por onde? E você tem que fazer sacrifícios. O que é que eu vou abrir mão para conseguir o que eu quero? Por exemplo, no âmbito profissional, você tem que, muitas das vezes, abrir mão de certas amizades que não acreditam em você, que lhe coloca para baixo. Vixe, mas tu vai abrir esse negócio, vai dar certo. Não. Se afaste de pessoas assim. Pessoas negativas, elas acabam te rodeando de vários pensamentos ruins e não é bom para você. Criando uma atmosfera que, de certo modo, te prejudica, né? Exatamente. Tem um estudo, me perdoe cortá-la, mas é uma necessidade. Existem alguns estudos neurológicos, psicológicos, que dizem o seguinte: toda vida que você está perto de uma pessoa que murmura, uma pessoa que reclama o tempo inteiro, que ela gasta o tempo dela em reclamar, para cada 20 minutos de convivência com a pessoa negativa, seu cérebro precisa de pelo menos 5 horas para se desintoxicar dessa pessoa. Isso é verdade. E se a gente for transcender esse argumento, você vai entender, nós vamos entender que quando você murmura, você tem que entender que a tua língua ela tem poder para abençoar e para amaldiçoar. Com certeza, o que você atrai, você transmite. Porque o que você cérebro transmite, você atrai. não entende que existe uma conexão entre cérebro e fala. O cérebro escuta o que a gente fala. Quando isso acontece, você programa. Quando você programa, você cria, isso é ciência, isso não é misticismo não. Você cria um campo magnético à sua volta. E a Bíblia vai dizer o seguinte: o que é fé? Fé é a certeza das coisas que se esperam e a prova das coisas que a gente não vê. Sem fé, é impossível agradar a Deus. Então é impossível que uma pessoa ingrata, é impossível que uma pessoa que murmure, ela alcance, ela chegue em algum lugar. Porque não existe lugar nenhum na vida, nem no mundo, onde sucesso venha antes de trabalho. É verdade. E o trabalho é se expor. É só no dicionário, né? Não é? E trabalho é se expor. É fundamental sua fala. Porque para ter sucesso, para ter resultado, é preciso sangrar. É verdade. É preciso se expor. É verdade. E, acredite ou não, quem está perto de você, a maioria das pessoas que são negativas ou que não torcem por você são as pessoas que estão perto. Porque existe um tipo de gente que é que você continue na merda com você. Hoje, graças a Deus, eu já tenho uma maturidade para reconhecer isso e não tô mais perto de pessoas assim. E ainda tem uma figura pior, que é o teu inimigo íntimo. Quem é o teu inimigo íntimo? Eu mesmo. É aquele que te abraça, tapinha no ombro, diz que quer o sucesso. É verdade. Mas ele não tolera o teu sucesso. Ele torce pelo cara do BBB. Ele torce pelo cara do BBB. Mas se for teu irmão, se for teu amigo, ele não torce. Porque ele não consegue lidar com o sucesso.
As pessoas dizem que... Elas querem te ver bem, mas não melhor que as ela, pessoas né? Ele não que- consegue, só- tipo assim, ele não consegue, aquela pessoa que tá do teu lado, como eles estão na merda, ele não consegue ver o teu amigo subir, né? E- Ele quer puxar o cara pra estar no mesmo patamar de merda onde Porque ele você não quer se esteja. esforçar, não quer sangrar pra conseguir E- crescer Exato. e tá do teu lado. E pior, e tem uma situação pior. Que é quando você consegue, ele vira o teu inimigo íntimo. É verdade. Então, se você Tem que se estudou blindar numa de classe pessoas de assim. segunda série e tu tem um carro e o teu colega virou, por exemplo, um barbeiro, ele vai pedir pra cortar teu cabelo de graça. No dia que ele tiver dinheiro pra pagar, ele corta com outro. É verdade. Porque é da natureza humana não saber lidar com o sucesso do outro. Mas o outro deixou de ir pra festa pra estudar. Isso. O outro acordou cedo porque ele precisa estudar. O outro Então a sangrou. gente vive hoje numa geração onde o resultado precisa vir, mas ninguém quer sacrificar. E não existe glória sem sacrifício. Me perdoa a interrupção, mas é Não, extremamente perfeito. necessário. E falar em Fala sacrifício, a Rafa, ela é uma grande empreendedora, sim. né? A Rafa, dessa transição de carros, de uma excelente vendedora de carro, ela vai falar agora um pouco pra gente, que montou uma empresa, Exato. né? Iniciou uma empresa Sim. fenomenal, que inclusive a gente foi pra inauguração. Sim. E assim, Cláudio, a gente viu lá que o negócio é top, Sim. viu? É top. E aí, Rafa, como é que foi essa transição de venda de carro? Não transição no sentido de deixar de vender, porque você mesmo disse que continua vendendo carro. Mas como é essa logística que você faz de venda de carro e o ramo da estética, né? Porque quando você se informa em farmácia, você decide. Tu me falaste outrora que uma vez eu te perguntei por qual motivo que você não abriu uma farmácia, por qual motivo você não deu continuidade a uma parceria com seu irmão. Não que não tenha, né? Porque de vez em quando eu acompanho você e você vai nas farmácias do seu irmão A e dá gente aquele tem engajamento e tal, e vende e coloca uma promoção e chama a galera para comprar e tal. Isso é muito interessante. Mas em relação a esse novo empreendimento, né, que é o ramo da estética que você abriu, né? Eu queria que você nos explicasse e nos mostrasse como foi esse sonho que você realizou e vem realizando, porque é constante. E né? depois eu Verdade. quero saber qual é o próximo passo. Porque você não é o tipo de mulher de viver na zona de conforto, né? De jeito nenhum. O É. próximo passo, Deus sabe. Eu sempre faço, depois Perfeito. Depois comunica. aparece, né? Sim. Mas me conta aí como é que foi. Conta pra gente como é que foi você... esse engajamento. Pegar toda Como essa foi que experiência e chegou? colocar dentro de um mercado que já é extremamente competitivo. Muito. Porque gente fracassada pensa assim, eu não vou me meter nesse ramo porque já tem gente muito, demais. É. O cara que sabe o potencial que tem, a mulher que sabe o potencial que tem e o Deus que crê, ela bota o pé e a coisa acontece. Verdade. Me conta aí como foi que aconteceu. Só que sozinho você chega mais rápido, mas com outra pessoa você chega mais longe. Eu tenho um sócio, que é o Dr. Wagner Bezerra. Ele é meu braço direito. Somos as cabeças pensantes, né? Por trás de toda... Hoje a gente vê uma clínica linda, maravilhosa, mas apareceu a ideia assim. Eu, em uma conversa com ele, conversando, já éramos amigos, mas não tão próximos, né? Ele me conhecia do ramo de carros e sempre me achou uma pessoa com muita garra, né? Por conta da minha história e de tudo. E quando eu me formei, eu já estava fazendo a residência, né? Em harmonização, em farmácia estética, após graduação em farmácia estética. E aí ele me indicou um curso, uma residência para fazer. Eu fiz, terminei, que foi o de glúteo. E aí eu fui, sentei na frente dele, a gente teve uma reunião e eu queria simplesmente só uma sala, um espaço para me atender. Só que Deus, a gente não sabe de nada e Deus sabe de tudo. E aí ele me deu uma clínica para tocar. Não é fácil. Estamos no 3º mês de clínica aberta, graças a Deus. Já está bem, já estamos pagando todos os custos, as despesas, tudo. E já está dando certo, está tendo muito retorno, está tendo muita procura. Hoje temos vários profissionais que atendem lá, de tudo. Desde essa área corporal, facial,
odontológica, odontologia estética também, com lentes, facetas em resina, tudo. Então lá você tem uma É um gama de complexo, profissionais perfeito. que atendem, né? Eu vou me colocar na situação de leigo, né? Porque assim, somos advogados e vou dar uma referência para você entender a pergunta que eu quero fazer. Tem muito advogado que chamam de advogado porta de cadeia. É o cara que cobra R$300 para fazer um procedimento na delegacia. Tem advogado que cobra 1.000. Tem Verdade. advogado que cobra 2.000. Tem advogado que cobra 5.000, 10.000 e aí vai. O que determina a qualidade de um profissional para ele dizer quanto ele cobra é o seu know-how. não é? Exato. É a sua qualificação técnica e os seus resultados. E eu percebo, como longe não é um assunto do qual eu sou afeito, a estética, né? Até porque eu sou extremamente sedentário, meu esporte é cigarro e café. Mas eu tenho amigos, parceiros, irmãos que são pessoas que eu vejo o cotidiano, da estética. E eu vejo muito que o Brasil é um país onde a idolatria pelo físico, né? Isso remontaria a questões históricas que não vem o caso agora. Mas nós vivemos num país onde se gasta 2 horas na academia e se você perguntar se o cara no final do ano lê um livro, ele não lê uma revista. Verdade. Então é um país que cultua o corpo Altamente desequilibrado, né? em detrimento do conhecimento. A questão aqui não é se você tem que cuidar da estética ou não. A questão é que você só cuida disso. Então é um país que é proeminentemente estético, e que vem gente do mundo inteiro fazer procedimento estético aqui. É verdade. A gente Então, atende pessoas de fora. Acredito que seja um mercado extremamente competitivo Muito. e extremamente lotado de picareta, Exatamente. como é em todas as outras profissões. Muito mesmo. Eu, inclusive, Então, recebi... se eu fosse fazer um procedimento no meu nariz, esse nariz de papagaio aqui que eu tenho, eu chegaria na tua clínica, qual era a primeira coisa que eu tenho que pesquisar para que eu possa crer que um profissional tem credibilidade? Eu, como leigo, como é que eu faria? Eu tenho que procurar onde? Eu tenho que fazer o quê? Acho que essa é a pergunta que todo mundo faz, né? O que é que eu faço? Chegaram lá como é o nome da clínica? Complexo Harmony. Complexo Onde Harmony. fica? Pronto, se o Claudio chegasse lá no Complexo Harmony e fosse atendido e dizer, olha, eu quero mudar meu não tô nariz. gostando aqui da minha cara, não. Queria dar uma Queria reformulada. melhorar. Aí Como é que eu faço quem aqui? é o profissional? Quem é que eu procuro? Como é que Pronto. faz? As nossas consultas, pelo menos comigo, eu acompanho e tento levar isso para todos os profissionais que atendem lá na clínica, é trazer um atendimento mais humanizado. Porque você chega em qualquer clínica de estética, eles querem te meter logo um combo. Não, faça um botox, você ganha isso, você faz aquilo, você não sei o quê. Poxa, mas ali não é um açougue, não é um mercantil, não é uma farmácia. Poxa, é uma pessoa. Eu trato muitas mulheres, eu cuido de muitas mulheres nessa parte corporal, que foi onde eu mais me conectei. Sim. Porque a área da estética, você tem que, de fato, escolher uma área, você seguir. Óbvio que eu sei fazer tudo. Mas quem faz tudo não faz nada. Eu tenho uma especialidade que é a área corporal, que é a área que eu gosto. Glúteo, aumento peniano, nos homens também, que é um assunto que a gente vai entrar agora já. Sim. Mas a minha consulta, ela, no final, é que eu pergunto, o que é que te incomoda, né? O que é que você precisa? Porque como eu atendo a maioria das minhas pacientes, do meu público são mulheres, às vezes gestantes, assim, já mães, né? Sim. E elas chegam, Rafa, depois da minha gravidez eu não consigo mais nem colocar uma lingerie pro meu marido. Eu me sinto muito envergonhada. Minha barriga ficou mais flácida, o meu glúteo tá caído. Eu não consigo mais nem me expor para quem eu mais amo. Quem que dirá botar um biquíni e ir para uma praia. Então, a estética, para mim, ela vai muito além do só uma estética. Sim. Ela vai no real sentido, que é a autoestima e o quão forte ela te atinge. Sim. Tem mulheres que... tem consultas que uma mulher... vou fazer uma avaliação de glúteo. Não. É um tratamento, então eu vou ver aquela paciente no mínimo 5 vezes, né? Em 5 semanas. Então a gente acaba virando muito amiga. Sim. Como é que perdão interromper, mas é porque as dúvidas vão surgindo e eu, como leigo, eu quero saber. Primeiro tem uma avaliação, né? Claro, pronto, claro. A primeira coisa que eu pesquiso... Essa avaliação é feita por qual profissional? Pronto, vamos lá. E outra coisa, como é que eu sei se o profissional que eu estou contratando não é um picareta, não é um cara que deformou
a cara de alguém lá em São Paulo e veio sobreviver aqui no Ceará? Como é que eu sei isso? Acho que essa pergunta que todo mundo... Profissional bom, procedimento bom, produto bom, de qualidade, com Anvisa liberado, é produto caro. Não se enganem. Chega paciente lá achando que vai fazer um glúteo, vai ficar um resultado lindo e vai gastar 2, 3 mil reais. Não vai. Tem profissional que faz isso, mas aplica produtos proibidos. Né? Não é nem... Não falo nem mesmo. Tanto proibido, porque... por exemplo, o PMMA. A gente sabe que ele é um acrílico, a gente sabe que ele não é biodegradável, a gente sabe que pode sim, já aconteceu de inflamar e pacientes vir a óbito. Então, sabemos que ele é altamente prejudicial à saúde. Eu e não é mais aplico. Barato. Inclusive, é muito mais barato, bem mais barato. Só que tem um adentro. Além do PMMA, ele é liberado por médicos. Médicos podem aplicar. Só que tem médicos que aplicam em glúteo. Não gosto. Tem casos excepcionais, como, por exemplo, a pessoa tem AIDS, anorexia, tem vários outros tratamentos, saúde mesmo, que aí o PMMA eu acho válido a pessoa aplicar. Em deformidades, como o nariz, que a pessoa perdeu uma estrutura, já tentou várias vezes ajeitar com cirurgias plásticas e não chegou no resultado, tudo bem. Só que já tem outras coisas, como hidrogel, por exemplo, óleo de mamona, que aí o pessoal do fisiculturismo já estão mais utilizam, mas né? Isso é loucura, não é? Isso é uma bomba relógio que você está aplicando no seu corpo e vai criar aquele pus, aquela coisa, inflama, a pessoa morre. Baratíssimo. Você vai fazer um glúteo com hidrogel, com óleo de mamona, você gasta R$1.500. Geralmente não são profissionais que aplicam. Geralmente a pessoa tem um curso de estética, no máximo um cursozinho online, aplica, vende e faz. Então, a primeira coisa que você tem que saber é o que é que você está aplicando. Se for muito barato, eu já desconfio. Por exemplo, eu uso para preenchimento. Eu uso 2 produtos. Vai depender, obviamente, do quanto você está podendo investir e qual é a sua real finalidade. Por exemplo, cada glúteo é um glúteo, cada caso é um caso. No geral, a gente tem sempre um protocolo que meio que se aplica a todo mundo, porque a nossa pele, ela é como se fosse um elástico. Imagina, você fica puxando, chega uma hora que ela está flácida. E aí a gente entra com bioestimuladores de colágeno, que ele vai reparar a elastina do seu corpo, vai produzir, vai ajudar, então ele vai começar a ter colágeno novamente e vai começar a ter aquela firmeza, toda aquela coisa. Então, para o glúteo, ele volta a ficar mais redondinho, com mais firmeza, mais projetado, mais tudo que a gente gosta. Então, basicamente, o glúteo ele é uma das áreas que mais ficam flácidas com o tempo. Por quê? Porque você senta, você levanta, você se movimenta muito mais do que, por exemplo, um braço. É um músculo que é muito estimulado, né? Exatamente. Voltando à pergunta que eu fiz. Como é que eu faço para saber se o profissional é qualificado ou não? Ou se ele não é um bandido que fugiu de outro estado e veio aqui fazer gambiarra? Né? Hoje, eu gosto muito. Tem clínica que não faz isso por 2 motivos. O primeiro, não quer crescer o perfil do profissional, que eu acho isso erradíssimo. Porque o que vende mesmo não é a clínica, é o profissional, o pessoal. O segundo ponto é que contratam muitas das vezes recém-formado ou qualquer coisa assim desse tipo. E aí você chega numa clínica, você pergunta, às vezes eles não sabem nem dizer quem é que vai te atender, você descobre no dia. Pode ser que é outro problema grave, que é outro problema bem grave. A clínica pode omitir a informação. Se o cara fizer um mau procedimento em outro estado e vier para cá, e ele for contratado por uma clínica, pois é, a minha pergunta... não é interessante a clínica mostrar o resultado negativo do cara. A minha pergunta objetiva onde é que eu vejo que você... Pelo menos tem diploma. Todo profissional, todo profissional tem um número. Assim como a AB, você tem um número da sua OAB. Sim. Eu tenho o meu CRF, que é o meu conselho. Cada profissional tem o seu conselho. Sim. Então, o primeiro passo... por aí. Olha, qual é Começa pelo profissional formado, né? Com certeza. Nenhum profissional... Porque, por incrível que pareça, tem gente que procura gambiarra. Exatamente. Para economizar. Tem gente que quer ficar bonito. Na verdade, é o seguinte... Estética é cara. É um liso, uma lisa... que quer o melhor produto do mundo gastando mixaria parcelada. Não existe. É isso. Não existe. Quem está ouvindo do outro lado está entendendo o que eu estou dizendo. Pesquisa pelo profissional.
vai para a questão do medicamento, né? Do produto a ser produto. utilizado. Sim. Qual é o produto que você vai utilizar? Vai para a questão da 2. asepsia. A clínica é decente? Exato. É ok? Exato. As seringas são guardadas de forma correta? São Tudo descartadas de forma descartáveis, tudo correta? estéreo. Eu sempre mostro. Sim. Inclusive, lá na clínica a gente tem... acho que quase toda clínica vai ter. É uma caixinha ou um vaso. Todos os produtos que a gente utiliza, eu já coloco lá. Todo produto, ele vem com um selo. lacre, né? E vem com um selo. Eu sempre coloco o selo que eu usei no paciente, que o produto vem um selo, eu coloco na ficha do paciente. Você pode voltar lá com 1000 anos depois, vai ter a sua ficha com tudo que você utilizou. Entendi. Então, isso é muito bom pra prontuário, mim. né? Com certeza, isso é muito bom pra mim, porque ele pode ir amanhã em outra clínica, aplicar, seja Outra o que coisa. for, Sim, interessante essa observação. seja o que for, e aí deu alguma coisa, e ele volta na minha clínica, e eu tenho como mostrar, olha, eu usei isso aqui em você. O que aconteceu com você não tem nada a ver com o que você utilizou. Sim. Então, isso é muito bom para até você se resguardar também. Porque eu sei do que eu entrego, eu sei do que eu Sim. uso, eu sei o que eu faço. Sim. Mas eu não consigo controlar o que as outras coisas, o que as Que a outras... pessoa vai fazer em outro lugar, até com muitas toda vezes certeza. ela começa um procedimento com você e vai querer terminar em outro lugar mais barato. Achando, Exatamente. Mas exato. falando em valor, Rafa, tu tem especialidade em bumbum. Quais são as tuas especialidades especificamente? Queria que tu falasse das tuas especialidades, que é pra galera ficar ciente. E queria te perguntar também o que é que a tua clínica abrange, né? Porque eventualmente se tiver alguém querendo fazer algum procedimento estético e, né, achar você interessante e tudo mais e procurar a sua clínica, ele saber o que faz. Ah, eu posso fazer uma harmonização facial, Tudo. cirurgia capilar, inclusive eu tô precisando aqui, né? O negócio aí da parada, né? Aumento o peniano. negócio da parada é bom. Aumento peniano. A pergunta, Então vamos lá. completando a pergunta aqui do Edmar, é o seguinte. Eu quero levar a minha mulher que tá com a bunda caída. Eu quero levar ela pra ir lá. São perguntas, me Claro, perdoe já os termos. Acontece muito. Mas é porque eu pode- preciso de objetivar. Minha mulher tá com a bunda caída, isso é hipotético, né? Aí ela disse, amor, paga um procedimento pra mim. Em termos gerais, eu vou gastar quanto pra minha mulher ficar com o bumbum Pronto, empinado, pra ela ir pra pronto. praia, pra eu ficar olhando pra ela e dizer assim, foi com essa aqui que eu casei. Pronto. Os valores, eles variam muito. Sim, sim. Vai de 2 até 20 mil reais. 25. Pronto, mas já é alguma coisa, já dá pra saber. Vai como é depender muito do que você precisa, se você precisa suplementar o Se a mulher, músculo, se se a você mulher precisa fizer fazer... raiva, ela não... Exato. Porque lá nem tudo é preenchimento, nem tudo você Entendi. resolve só preenchendo. Imagina só, você tem um glúteo caído, você taca preenchimento nele, ou seja, ele já tá caindo porque não consegue ter Segurar, firmeza né? para segurar. Foi o colágeno que tu falou, né? Exato. Então, se você aplicar mais produto, deixar ele mais pesado, ele pode até ficar bonito na hora, mas daqui 6 meses ele despenca tudo de novo. Por isso que a gente vai na praia, vê várias mulheres com a bunda gigante e caída. Porque não foram no profissional correto. Ou então até foram, mas... Fizeram o procedimento. Na pressa não quiseram adequado. fazer a Exato, porque as gambiarra, pessoas né? elas estão cada vez mais imediatistas. Sim. Um tratamento de glúteo não é um milagre, são Sim. semanas. E outra coisa, eu vejo muito que é uma 5, 6 complementação da semanas. musculação Fundamental. e da dieta. Com Não adianta certeza. nada. A gente trabalha uma com menina equipe chega- interdisciplinar. Sim. A Questão paciente que vai no- nutricionista, com certeza, um treinador, Perfeito. até Ótima psicológico, colocação. porque às vezes a pessoa chega atordoada Achando lá. que é uma injeção que Ótima vai... colocação. Sim. Lá na clínica, toda paciente que fecha um protocolo de glúteo, se ela já estiver sendo acompanhada com nutricionista, é óbvio que eu não vou tirar ela do nutricionista dela para trazer para a clínica. Mas se ela não tiver, ela já sai com nutricionista, com personal, nutrólogo, se for o caso, porque às vezes é coisas É problema hormonais. hormonal. Mesmo Sim. que ela não faça suplementação, mas ela vai sair com pelo menos uma avaliação marcada e vai trazer todos os exames, a gente solicita exame, tudo. Então, ela tem uma equipe interdisciplinar Sim. que cuida dela. Interessante. Que eu tenho certeza que esse não é o procedimento de todas as Da maioria das clínicas. Não clínicas. é. Da maioria Aí dos respondendo a locais, sua pergunta, né? né? A pessoa vai procurar um profissional sacana. Como é que é o negócio? Tem toda essa estrutura? Certamente não vai ter. É exatamente isso. Eu tenho uma curiosidade aqui que está me corroendo, que é o seguinte. Eu ouvi falar, que não é só o caso da estética,
para a mulher. Mas eu ouvi falar que o homem pode aumentar o tamanho do pênis. Isso é verdade? Com certeza. Aumenta ou não aumenta? Aumenta. Vamos lá. Outra coisa. No Brasil, a média do tamanho do pênis do homem é de 8 a 12 centímetros, né? Já peguei menos. Bem menos. E às E vezes... outra coisa, ele vai sozinho? A nossa curiosidade é, ele vai sozinho, a mulher que leva, Pois é. é a namorada ou é o cara que... Via de regra, né? Via de Geralmente, regra. o nosso público eu não atendo sozinha, eu Sim. atendo com outro profissional que é homem, então a gente faz a avaliação juntos e fazemos o procedimento juntos também. Então, eu não vou estar sozinha nesse momento, ele está lá comigo, então assim, se for o caso de ser casado, é mais tranquilo para a mulher por saber que eu não vou estar sozinha. E eu entendo muito esse lado também, Sim. como namorada, noiva, enfim. Então, eu entendo esse lado, ele vai estar sempre comigo também e vice-versa. Mas, no geral, a gente pega muito homem 30 mais, 35 mais. Entre 30 e 40. Exato. A maioria deles recém-divorciados. Interessante. Mas já pegamos casos de homens que foram com a esposa e após procedimento ele fica 15 dias sem ter relação sexual e quando tem, a gente tem o retorno. Inclusive a gente pede para ele, né, ter ali o momento dele, saber como é que foi, se melhorou, se... E sempre é a mesma coisa. Já teve casos, inclusive, da gente salvar casamento. Chegava assim, Rafa, vocês salvaram meu casamento. A esposa falar pra gente. Só que ela, no geral, quando ela fala isso, ela não fala na frente dele, né? Que é pra Sim, não sim. ficar aquele clima Sim, depois. sim. Mas é um procedimento muito bacana. A gente consegue aumentar um pouco do tamanho também. Claro que não é tanto quanto a espessura. Geralmente aumenta bem mais a espessura. É um procedimento super seguro, anestesiado, ele não sofre, é muito rápido, coisa de no máximo 30 minutinhos, é muito tranquilo. Durabilidade de 18 a 24 meses. Então, é um procedimento que dura bastante. E quando passa essa data, como é que faz? E aumenta, Renova, aumenta tipo, quantos, renova, né? qual o tamanho que aumenta? Quantos É centímetros muito aumenta? variado. É muito, Mas em muito, média? muito. Média, em torno de uns 3 centímetros, 4 centímetros, no máximo. Agora, espessura aumenta mais. A gente já pegou caso de espessura de ter 4 centímetros de espessura e ir para diâmetro, 9 de diâmetro, né? Ir para 9, 10, fazendo com algumas sessões. Aí depois desses 24 meses, depois desses 18 meses, Nunca o cabra vai lá volta- de novo? nunca volta ao normal. Eu sempre gosto de estar avaliando anualmente. Às vezes, quando começa, às vezes também é Regredir, né? psicológico, tá? Às vezes começa, aí fica já, pelo amor de Deus. O cabra já tá com aquela nova realidade, não Só quer que é mais uma voltar, nunca coisa mais. que a gente não divulga tanto, até porque é uma coisa muito mais íntima, né? Sim. Sim. As pessoas, elas não deixam nem falar nada, zero. Só que é muito de indicação. Sim. Às vezes você tá ali, Rafa, vou te indicar aqui um amigo meu, mas ele nem Tudo na pediu pra... surdina, Inclusive, né? Tudo na normalmente, surdina, o porque cara- mexe muito com o psicológico do homem. Então, O cara tem um pouco de preconceito, né? Porque, Sim. imagina só, o cara chegar numa situação de ir numa clínica e dizer, olha, eu tô com essa dificuldade aqui, como é que faz pra resolver? É Na verdade, eu né? acho que é o sonho de todo homem querer É aumentar o verdade. tamanho do pênis, né? Tem outra coisa interessante. Homem, quando vai pra consulta no urologista, ele vai só, ou vai escondido, ou existem cabines de espera. Homem tem um problema grande. Bloqueio, Tanto é que a gente tem aí Homem não quer fazer, aquele- às vezes, nem procedimento no rosto. Sabe que é aquele Quando médico... faz, não quer que a gente aquele, poste. aquele Dr. Ray, lembra dele? Lembro O cara demais. tá com câncer de próstata, com a próstata grande, porque simplesmente se recusou a fazer o exame de toque. Dá pra acreditar, o cara é médico, esteticista, famoso, caindo na esparrela cultural, porque o exame do toque... Eu tenho um amigo que o avô dele morreu. de É como câncer se de ele próstata. deixasse de ser homem É. por conta disso. Isso é ignorância, Então, porque, essa- Total. essa porque questão- a questão do toque é uma segunda fase. Porque primeiro você Tem que faz fazer um exame de PSA sangue, pra saber se ela tá alterada, e somente se tiver alterada, aí que passa pra segunda fase, É. que é o exame do toque. Então, assim, muitas vezes a galera, ela tem uma certa dificuldade no conhecimento. É ignorância. Total. E não procura saber, Não né? procura saber. Como que funciona. Por isso que às vezes pena. E a questão essa retórica toda é para dizer o seguinte, que imagina um homem chegar para uma clínica, explicar essa dificuldade,
pra mulher bonita que nem você, ser atendido por você e por outro homem deve ser uma coisa... Geralmente eles doida. não falam direto comigo, falam na clínica. Sim. Às vezes já chega perguntando, olha, vocês fazem harmonização íntima? Eu queria saber o mais nome é esse, informações. Harmonização íntima. O nome é esse, harmonização Harmonização íntima. íntima. Quem é que faz? Aí a doutora, já às vezes até fala, vi que a doutora Rafaela faz, mas ela faz sozinha. Entendo. Pergunta. Aí outra pergunta. Às vezes, assim, já chegou alguns casos de quererem pagar, porque o valor da consulta de harmonização íntima ela é um pouco mais caro do que o valor da consulta de glúteo. Por Sim. exemplo, de íntima, a consulta ia é perguntar R$500, né? Sim. É mais cara. Já chegou casos de cliente querer pagar R$2.000. Eu nem atendo, porque eu já fico com medo. Sim. Pergunta, olha, mas Rafaela, mas não tem como ela fazer a consulta sozinho, só eu e ela? Vixe. Aí você já vê que é né? Já quer maldade. Já é tendencioso. Acontece. É tendencioso. Sim. Então, é bem mais complicado. Por isso que eu optei em fazer com outro profissional. Sim. Mais seguro, né? Mais seguro, Sim. porque Aí- a gente pega de tudo. Eu perguntei, por exemplo, bumbum de 2 a 20. Se enquadra. E se eu Mas, na seria verdade, parecido com esse Não, procedimento? na verdade, de harmonização íntima masculina, vai de 8 a 30. Entendi. 8 a 30. Era isso que eu ia perguntar. Entendi. Entendi. Legal. Quais são as especialidades lá, Rafaela, lá na clínica? Vamos lá, facial. Toda a parte de o mais famoso, né, que é a toxina botulínica, né, que é o botox, bioestimuladores de colágeno na facial para dar firmeza, preenchimento de olheira, rinomodelação tanto com ácido hialurônico como a estruturada, que já é um processo que fica definitivo. Lipo de papada, tem gente que tem um acúmulo aqui de gordura na papada, tem a lipo de papada também, que é feito por profissional, que é o cirurgião dentista. Preenchimento labial, fios de PDO, fios lisos, a Ultraformer, que é outro aparelho que a gente utiliza para dar colágeno também, parte corporal, enzimas na queima de gordura, tratamento com hipertrofia para aumentar, ajudar, né, tratamento de glúteo, coxa, preenchimento de panturrilha, preenchimento glúteo também, harmonização íntima feminina e masculina. Quer dizer que se eu fizesse academia, que não é o meu caso, e fosse igual aqueles funis, né? Eu sou grandão em cima o que é que e acontece? as canelas finas. Se eu for lá, bota um negócio na minha panturrilha pra ficar... Com certeza, fazemos. Não sabia não que Pra existia, quem não. não gosta de treinar, quem não tem essa rotina de treino, eu sempre indico fazer um acompanhamento também com o nutrólogo. Porque o que é que acontece? Às vezes, é algum hormônio, ele consegue te explicar melhor isso em consulta e ele te passa um acompanhamento total de reposição hormonal que tu vai querer ir. Não só levantar peso, Entendi. mas querer fazer alguma coisa. E o pouco que tu faz, como você vai estar com todos os hormônios regulados, vai te dar outro resultado. Não é acelerar o procedimento, o processo. Mas não. ele vai te dar um outro caminho que dá um resultado melhor, né? Exato. Eu tenho outra pergunta aqui que é o seguinte. A gente falou de harmonização peniana, falou de bumbum. E a mulher, eu conheci algumas mulheres, já tive mulheres, né? Conheci algumas mulheres que ela tem problema com os grandes lábios vaginais. Que ela tem problema com aquela que parece ser outro, mas não é. Só aquela virilha escura, aquele negócio. Tem solução para isso? Tem tratamento. Existe? Vocês trabalham com isso também? Manipulados também, que no caso é a virilha escurecida, né? Tem tratamento para isso, com certeza. Tem tratamento, por exemplo... Chama harmonização feminina também? Também, harmonização íntima, tudo. Tratamento não só para melhorar e clarear a área da virilha, como também casos mesmo de injetáveis, por exemplo. Essa questão Ela cirúrgica, tem Rafaela, dá para fazer cirúrgica lá? aí seria Ainda mesmo... Não, né? Cirúrgica de já é relacionado cortar... a médico, não, né? mas, por exemplo, depois de de ter limpeza, né? filhos... fica, por exemplo, os lábios um menor que o outro, fica murchinho, a gente vai lá, aplica um ácido hialurônico, que é o entendi. mesmo protocolo. Aí já fica mais igualar, né? hidratado, fica com um Legal. aspecto mais jovem, Entendi. fica bem, fica A tua bonito. especialidade, Rafa, é glúteo? Glúteo, harmonização íntima, Show. parte corporal completa. Massa. Entendi. Tudo. Outra coisa, voltando um pouco, é interessante essa questão da harmonização relacionada ao pênis.
Qual é a toxina? É uma toxina? É um medicamento? É o Ácido hialurônico. ácido Hialurônico, que é o Pronto. nosso preenchedor. Rafa, voltando um pouco para a harmonização íntima, eu gostaria de saber qual é o produto que utiliza, né? Porque tu falaste Perfeito. que que dá Sim. para aumentar e deixar um pouco mais grosso, mas qual é especificamente, como é o procedimento e qual produto se utiliza? Pronto. A gente aplica ácido hialurônico em homens e em mulheres também, só que em mulher já dá pra gente colocar ali bioestimuladores de colágeno também com algumas técnicas para ajudar a reparar esse tecido, né, que vai ficando flácido com o tempo. Então, a gente melhora toda essa estrutura. Em termos de duração, de 18 a 24 meses o procedimento é com anestesia local, é Sim. muito rápido, muito tranquilo. A gente aplica, imagina aqui, como se fosse o pênis, a glande aqui, a gente faz um pequeno furinho, entra com uma cânula, aplica, acabou. Show. É bem rápido, bem seguro e super tranquilo. Efeito colateral? O Nunca pós-cirúrgico? teve, Não, né? mas se tiver alguma reação ao ácido hialurônico, ou se ele não gostar, que nunca aconteceu, a gente vem removendo com outro produto. Perfeito. Entendi. Como é Perfeito. biodegradável, a gente consegue estar trabalhando e consegue reverter, mas nunca aconteceu do paciente querer tirar, muito pelo contrário, você quer mais. Antes de te desejar sucesso, eu tenho uma pergunta. Se você tem uma menina do interior, com 13, 14, 15 anos de idade, e que quer crescer na vida, quer ser independente, quer pagar suas contas, não depender de homem nenhum, que conselho a Rafa de hoje daria para essa menina? E outra, o que é que a Rafa diria? Tu saiu do Canidé? Canindé com quantos anos? 17. O que é que tu diria para a Rafa de 17 anos hoje? O que é que você diria para uma menina comum, uma menina que quer crescer na vida, ser independente? E o que é que você diria para a Rafaela de 17 anos? Acima do dinheiro tem que ter inteligência emocional. Eu acho que é uma das Bacana. coisas mais importantes. Porque as outras coisas, elas vão acompanhando. Quando você consegue ter... E não é ensinado na escola. Você ter inteligência emocional, saber lidar principalmente com as dificuldades. Porque é onde o bicho pega. Sim. É não se frustrar com os nãos, que a vida lhe dá, muitos nãos. Se apegar a coisas boas e se rodear de pessoas boas também. Porque nós somos a média das 7 pessoas com que a gente mais convive. Sim. Se você anda com 7 fracassados, você será o 8º. É incrível que hoje você, por exemplo, tem pessoas que ganham 100 mil reais a cada minuto. Pessoas, assim, altamente fora da curva, né? E, às vezes, nem só o dinheiro. Tem pessoas que te acrescentam, te agregam. São pessoas fantásticas, altamente ricas em conhecimento, que você consegue se aproximar. Então, assim, 2 coisas para quem quer começar. Não só na estética, mas em qualquer área da vida quer ter sucesso. Seja uma pessoa boa, respeitosa, uma pessoa de caráter, uma pessoa que as pessoas gostem de te ter por perto. As outras coisas, elas vão acontecendo. Você sendo uma pessoa boa, você se rodeia de pessoa boa também. O segundo passo é, se encontre. Eu quero ir para a estética, eu quero vender carro. Tenha um plano. Não é você aparecer na internet postando em farra, em bebida, em festa, postando... Não, você tem que ter conteúdo para mostrar. Você tem que ter uma estratégia. Para quem vende carro, por exemplo, várias coisas que você consegue mostrar. Rafa, eu não gosto de aparecer. Tem várias formas de você postar no seu perfil sem precisar aparecer. Reagindo vídeos, fazendo collabs, rios, carrossel. Tem várias estratégias. Hoje eu tenho uma equipe, a gente faz algumas mentorias, não só para vendedores de carros, né? Mas a gente também faz para vários outros profissionais também que querem começar a entrar na internet. Então, você tendo planejamento, rotina, tendo o que postar, organiza. Geralmente eu sempre começo no domingo. Eu já tenho o que postar na semana inteira. Entendi. Já sei o que... segunda eu vou falar sobre esse assunto, terça eu vou falar aqui, quarta... E vai postando. E um dia fora da internet é quase uma semana sem. Porque o algoritmo do Instagram, ele vai entregando
organicamente de um jeito. Se você parar de postar, você quebrou o ciclo. Entendo. Então, por exemplo, às vezes, você, acho que já aconteceu com todo mundo, passa 3 dias sem postar, quando posta, bufa, um monte de gente. Posta todo dia, menos pessoas. Só que aí é que tá o ponto. Quando você está postando todo dia, o Instagram, embora ele esteja entregando para menos pessoas, ele vai estar entregando para as pessoas que interagem com você, que quer o seu conteúdo, que quer receber o seu arquivo, que quer Entendo. comenta aprofundar, mais, Que se identifica com o seu conteúdo, curte né? mais, que comenta, compartilha. Isso é bom. Números nem sempre quer dizer tudo. Às vezes você tem muito número, pouco engajamento. O que é que você vai converter ali? Quase nada. É claro que às vezes é muito bom você ter um conteúdo ali viral. Só que não é o conteúdo viral que vai fazer vender. Porque ele pode entregar um exemplo, transplante capilar. Se ele entregar para um cara que tem muito cabelo, Não serve de nada. resolve nada. Mas se ele entregar para o cara que está precisando, fechou. Então, o Instagram, ele é uma plataforma simples e ao mesmo tempo complicada. Complicada porque se você não seguir o que ele... Que ele mais propõe. simples de você entender com o tempo. De você ir se adaptando, tendo uma rotina, tendo uma estratégia. É o ponto. E o que a Rafaela diria para Rafaela com 17 anos? Estamos quase chegando lá. Pensando, né? É difícil. É difícil, né? É difícil. Mas eu sempre acredito que eu estou no caminho certo. Não só pela empresa, pelas coisas que eu conquistei, mas e sim pelas pessoas que eu conquistei ao longo desse tempo. Porque agregam muito mais. As coisas mais caras da vida é o que o dinheiro não compra. Sim. São as coisas verdadeiras, né? E eu acredito que o desafio seja ter sucesso sendo íntegro. É verdade. Porque é difícil, viu? As Essa pessoas é a elas são muito dificuldade. fáceis. Elas querem Né? chegar no topo de qualquer jeito. Então é muito glorioso e gratificante quando você chega no topo sem ter precisado tirar Machucar o ruim de ninguém. ninguém. Isso. A questão da humildade, né? Com É certeza. você crescer na vida sem precisar pisar no outro. Exatamente. A soberba, ela antecede a queda. É muito comum a gente ver várias pessoas chegando lá e caindo, despencando, porque não chegou honesto. E Deus sabe do coração de cada um. Sim. Rafa, eu desejo para você sucesso. A nós. Desejo para você maturidade. Que você seja como vinho, né? Que você que você seja como vinho, que você seja como alguém que tem a oportunidade de envelhecer com dignidade. Porque quando a gente fala em sucesso, a gente pensa em dinheiro. Mas Nem sempre é isso. não quero ser hipócrita, dinheiro é bom. Claro. Mas ter alguém que segure a sua mão no fim é melhor. É verdade. A gente precisa ter a dignidade de entender que se você envelheceu, se você tem um filho, uma esposa, um esposo ou alguém para que possa segurar a sua mão nos momentos difíceis, no fim, isso sim Isso sim. é o que você E isso plantou, sim é o mais difícil. colheu. Esse é o mais difícil. Esse é o mais difícil. Né? E Esse é o mais às difícil. vezes a gente abre mão, às vezes a gente vai para cima, mas ter inteligência emocional para saber qual é o momento de Pronto. recuar e o É momento isso. de ir para frente é o que faz toda a diferença. É isso. E sabendo que é Deus que está no controle, Sempre. não nós. Sempre. Sucesso, saúde, beijo no coração, e eu acredito que foi muito bom de aprendizado aqui para nós, mas principalmente para quem está nos vendo e nos ouvindo, enriquecimento. Né? Com certeza. Só tenho a agradecer. Muito obrigado. Obrigada, Rafa, eu que agradeço. Te agradeço, agradecemos. E eu te desejo que você continue sendo essa pessoa íntegra, tá? Que sempre está disposta a chegar junto, ajudar, certeza. próximo. Essa pessoa que família, né? Sim. E que muito sucesso para você Amém, e para todos que nós. esse novo empreendimento e os anteriores, tenho E certeza, os futuros, que aí que- sim vai ser... da forma que você conduz, né, da forma que você aborda e da sua garra que a gente vê, você vai muito longe. Então, muito Amém. obrigado. Deus te abençoe grandemente. Amém a todos nós. Amém. Eu agradeço. Não só vocês dois, mas toda a equipe que está aqui no back, né, nos bastidores.
foi incrível, foi uma troca grandiosa, já sabia desde o começo que seria. São 4 pessoas, a quarta estou conhecendo agora, que eu admiro muito, pessoas com muita garra, muita vontade de fazer dar certo. E vai dar, porque tudo que vocês... Eu sempre falo, vocês podem, nós 5 aqui, podemos quebrar 10 vezes. E 10 vezes a gente vai se levantar e vir mais forte, porque não é da gente, está na gente. Não é em mim, está em mim. Então, não é sobre o que, é sobre quem somos. Quando construímos coisas sólidas, coisas dignas, sem passar por cima de ninguém, o sucesso ele chega, porque Deus ele é justo. Ele cumpre com a promessa que ele prometeu. Então, se agarrando a isso, tendo o controle emocional, a gente consegue chegar em qualquer lugar. Sim. É só ir com calma e ter paciência que as coisas acontecem. Eu acredito muito nisso. Obrigada. Show de bola. Show.